E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero aqui conversar um pouquinho só, né, a respeito da Inquisição. Eu pretendo mais para frente fazer um vídeo com mais detalhe, né, sobre a Inquisição, mas aqui é só um pouquinho que eu queria conversar com vocês aqui, porque a semana passada eu fui conversar com uma pessoa e essa pessoa disse assim, se você estudar sobre a Inquisição, você deixa de ser católico. É uma pessoa da igreja, entendeu? Aí eu olhei para a pessoa admirado. O quê? Então, se eu estudar a Inquisição, eu vou deixar de ser católico? Ele disse, vai. Você já estudou sobre a Inquisição? Eu não estudei profundamente, mas eu já vi algumas aulas, né, de professor Felipe Aquino. Já vi alguns vídeos dele falando sobre a Inquisição. E dá para entender claramente, né? Dá para entender claramente. Jamais deixar de ser católico por causa da Inquisição, né? Do erro daquela sociedade daquela época, né? Porque quando a gente vai, pelo pequeno momento que eu tive ali de leitura, né? De algum texto ali, de livros de professor Felipe Aquino com relação à Inquisição, já dá para entender. Dá para entender claramente. Foi a sociedade também que implantou, né, aquela Inquisição. A sociedade julgava se alguém fosse acusado de heresia, aquele grupo de pessoas ali, local, pegava aquela pessoa e já queimava, já matava, às vezes sem nem a igreja saber. Entende? Quer dizer que quando a notícia ia chegar nos líderes da igreja, aquela pessoa já estava morta já, né? Os líderes locais ali já matavam, né? A população local ali já matava aquela pessoa, já queimava, enforcava, já matava aquela pessoa. Naquela época não tinha a informação que tem hoje, entendeu? Então quando alguém era acusado de alguma heresia, era morte na certa, né? Então quando a igreja instituiu, né, o tribunal da Inquisição, começou a salvar pessoas, começou a ter um julgamento. Então aquela pessoa ia ser julgada. Ou seja, ela podia ser condenada, mas agora tinha uma chance de não ser condenada. Tinha chance de se arrepender, tinha chance de alguém analisar o caso, né, para ver se aquela acusação não era falsa. Entende? Quer dizer que só não entende isso quem não ama a igreja, né? Porque dá para entender isso aí, claramente, que a Inquisição foi um avanço. A gente pode dizer que a Inquisição foi um avanço para aquela época, né? Porque já não era julgado e morto, né, pela sociedade. Tinha agora um tribunal da igreja que ia julgar aquele caso. Aí eu falei para a pessoa, eu disse, mas e a nossa Inquisição de hoje? Né? A nossa Inquisição que nós fazemos todos os dias, essa nossa sociedade hoje, né, moderna, que se julga inteligente. Você viu recentemente, semana passada, lá no Rio de Janeiro, né, um rapaz foi cobrar lá uma diária e foi morto a paulada por 3, 4 pessoas na frente das câmeras, filmado para todo mundo ver. Mataram ele, assim, julgaram que ele precisava morrer e mataram. Nós agora, essa sociedade agora moderna, que quer julgar a sociedade na época da Inquisição. Olha que bonito, olha que belezinha, né? Quer dizer que nós só agora somos santos. E muitas vezes esse povo que mata os outros a paulada aí na frente das câmeras hoje, pertence à igreja também. São filhos da igreja, muitas vezes vão para a missa, né? Pertence à igreja. Mas não é a igreja que mandou ele matar, porque a igreja é santa. Então, esses membros da igreja, esses filhos da igreja, cometeram muito pecado. Cometeram na época da Inquisição e comete também agora, nessa época. A gente vê na televisão, se a gente colocar aí em certos programas, a gente vê mortes todo santo dia, por causa de nada. Pessoas mortas a paulada em frente às câmeras, né? Nos cruzamentos, né? Pessoas levam um tiro na cara aí por causa de um celular, né? Por causa de um carro, por causa de um tênis. Então quer dizer que essa sociedade de hoje não é diferente daquela sociedade da Inquisição. São pessoas que julgam que outros têm que morrer, vai lá e mata, né? Vai lá e mata. E aí, quando daqui um tempo, daqui uns 500 anos, né? Quando aquele povo, né, olhar para essa civilização agora, ver o tanto de morte, né, por causa de nada, como é que vai olhar para a nossa sociedade de hoje? Como é que eles vão julgar? Eles vão dizer, nossa, aquela sociedade daquela época matava as pessoas à toa, né? Por causa de um tênis, por causa de R$ 1, por causa que ia cobrar um dia de serviço, matava a paulada na frente das câmeras, né? Assaltava em farol, né?
matava as pessoas, inocentes. Então quer dizer que os erros da sociedade, gente, a gente não pode generalizar e colocar toda a culpa, né, nas costas da igreja, no ombro da igreja, entendeu? Então, esses professores, né, universitários têm essa mania de colocar a Inquisição como se fosse uma coisa terrível da Igreja Católica. Não foi só a Igreja Católica que fez a Inquisição, outras igrejas também fizeram, e foi de um certo modo, né, uma aceitação daquela sociedade. Aquela sociedade julgava alguém, né, acusava alguém de heresia, e muitas vezes matava aquela pessoa, né, condenava aquela pessoa à morte, sem que a igreja soubesse. Quando a igreja ficava sabendo, já era tarde. Aquela comunidade. Lembrando a vocês que naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha telefone, né? Então não tinha como comunicar aos líderes da igreja, aquela pessoa já era morta. Entende? Então eu falei para a pessoa, disse, não, a Inquisição não é uma barreira para ninguém deixar de ser católico. Porque, de certo modo, como disse o professor Felipe aqui, né, de certo modo, foi aquela sociedade que implantou, né, a Inquisição. É só mostrar a história certa, correta, sem esconder nada. É lógico que houve muito crime, assim como hoje também há muito crime. Quando a gente é verdadeiro, quando a gente não esconde nada, até uma criança entende. Uma criança inocente, uma criança começando a entender essas coisas, se você explicar direito, né? Se dizer, olha, houve crime, houve falha, houve exagero, houve. Mas também na nossa sociedade de hoje há exagero também. Né? Há condenações, né? Há inquisições também, que merece ser, né, repudiada também. Entende? Então quer dizer que quando a conversa ela é verdadeira, as pessoas entendem. Então é um pequeno vídeo só para aqui deixar esse assunto, né, em pé. Mais para frente um pouco, eu vou colocar um vídeo com mais detalhe sobre a Inquisição. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus!